essas doenças aí que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, conversando agora com o secretário de Saúde de Palmas, Wesley Maciel Bastos. Secretário, bom dia para o senhor, bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Tocantins. Eu começo perguntando ao senhor essa demanda aí de exames, né, que ficaram parados agora com a chegada de alguns kits. Esse diagnóstico, ele vai ser feito, qual que é o procedimento, né? Como que o paciente que fez o exame, que não sabe até hoje, ele vai ser informado se ele é caso confirmado ou não? Bom dia. Veja, o nosso entendimento é que os exames específicos para identificar dengue, chikungunya e mesmo zika, eles precisam ser ofertados no momento que o cidadão está doente. Do ponto de vista do nosso entendimento, não há nenhum sentido de realizar exames do passado, porque trata-se de uma doença autolimitada em que o cidadão já recuperou, com exceção do grupo de gestantes. Para esse grupo, sim, é importante identificar se o evento que a cidadã manifestou tratava-se de uma dessas doenças transmitidas pelo Aedes. Falando dessa identificação, as notificações, elas são importantes. Nós recebemos, secretário, pelo aplicativo do Quero Ver na TV, vários depoimentos de pessoas relatando em Palmas que existe uma recusa para que a doença seja notificada, seja registrada. Pessoas que chegam lá, olha, eu gostaria de notificar, de fazer o meu registro. E em PAs, por exemplo, houve essa recusa. O senhor, como secretário, tem conhecimento disso? E qual que é o procedimento correto para a notificação? Os casos suspeitos, eles são registrados? Porque há uma preocupação com o subregistro aí, né? Veja bem, eu não tinha essa informação, é o primeiro relato de informação dessa natureza. Porque, ao contrário, a Secretaria de Saúde facilitou o processo de notificação desses casos. Nós criamos um sistema de notificação eletrônica em que minimiza a dependência, o tempo gasto para fazer a notificação do indivíduo, porque, além da notificação, é necessário prestar o cuidado. Ela é feita lá na própria unidade? Ela é feita em todas as unidades de saúde públicas e privadas, inclusive laboratórios. Todos esses estabelecimentos de saúde são unidades notificadoras. Volto a dizer, com o sistema de notificação eletrônica que foi desenvolvido pela Secretaria, o tempo para notificar o cidadão diminui ainda mais. De fato, existe um subregistro. É possível que algum caso deixou de ser registrado. A gente vai pegar a informação desse caso e buscar investigar o que aconteceu. Secretário, uma iniciativa importante que nós acompanhamos, o mutirão, né, desde o início do mês, que foi realizado em Palmas, em várias regiões. A cidade foi dividida em micro-regiões aí, começando pela região sul. Houve um número de recusas ou de pessoas que não abriram as portas ou que não estavam em casa, ou até de locais onde o foco do mosquito foi encontrado. Quais medidas são tomadas, secretário, quando vocês encontram, os agentes, no caso, encontram um imóvel fechado ou com foco de dengue, ou que a pessoa ela não quer abrir, não quer que o agente entre? O que é feito para que isso não se repita? Veja, inicialmente, a responsabilidade por destruir todos os criadores do imóvel é do próprio proprietário. Todos os imóveis, independente, nesse momento especificamente, precisam desenvolver ações para a destruição de criadores, que é uma atividade muito simples. Mas o poder público ele tem a obrigação de entrar nesses imóveis. E os imóveis que são fechados, abandonados, eles são notificados, são registrados por a equipe que está visitando, porque não consegue adentrar. E há um resgate desse imóvel com uma equipe específica, com a Guarda Metropolitana e com o chaveiro. A Secretaria de Saúde tem um processo que permite adentrar esse imóvel, inspecionar e fechá-lo novamente. Essa é uma atividade que demanda um trabalho muito grande e iniciativas locais já melhoraram em muito esse processo. Por exemplo, nós temos um número imenso de imóveis fechados sob a responsabilidade das imobiliárias. Elas estão colaborando? Inclusive, elas entraram como parceiras nesse processo e, há 2 semanas atrás, houve um processo intenso de fiscalização de todos os imóveis que pertenciam a um grupo de imobiliários, no sentido de garantir a proteção desses imóveis também. E esse cuidado, a nossa relação é a relação permanente. A imobiliária ela passa a ser responsável direta, mais uma vez, sobre a garantir as condições adequadas de manejo ambiental nesses imóveis. O município já tem registro de multa por conta de foco de dengue? Não há multa. Na verdade, uma empresa já foi multada. Esse processo é muito recente ainda no município. Seguramente haverá um número maior em função das situações que estamos encontrando. A proposta, no Brasil inteiro,
é endurecer a luta contra imóveis que, de forma reiterada, produzem focos de Aedes, colocando em risco a sociedade. Mas isso é um processo ainda novo no município e até mesmo no país, são poucas iniciativas que avançaram nesse sentido. Endurecer de que forma? Multando mesmo quem não está colaborando? Porque exatamente. Pode matar, é uma doença grave. Né? Quando eu falo endurecer, é porque a Secretaria de Saúde, os agentes de endemias, eles não são considerados agentes notificadores, autoridade sanitária para iniciar um processo. Né? Isso. É outra secretaria em Palmas que esse no caso, processo né? seria nulo da forma como está. Então, é um processo legal que a gente precisa ainda construir. A secretaria que desempenha esse serviço de fiscalizar e de multar, ela não teria uma equipe suficiente para atender essa demanda agora de dengue? Seria necessário rever, portanto, se o próprio agente de endemia poderia fazer essa notificação? Exatamente. O número de imóveis que são encontrados com Aedes por ano passam de 5 mil imóveis. A força de trabalho que tem hoje para notificação é voltada para um outro segmento, não imóveis privados. A legislação é ambígua nesse sentido também. Há várias questões que precisam ser superadas para que isso de fato possa chegar a uma notificação e multar e fazer valer esse direito de proteção. Secretário, nós mostramos no início dessa edição, mudando de assunto, mas falando aí de saúde pública também, há pessoas reclamando em 2 locais em Palmas, onde no mutirão da vacinação contra a raiva, da vacina antirrábica, quase que no fim da tarde, quando a pessoa foi lá levar o animal dentro do horário, não havia mais vacina. A própria Secretaria de Estado da Saúde garantiu as 300 doses, né, que cobrem aí com folga os municípios. Em Palmas, houve falta de vacina ou foi uma falta de reposição pontual naquele local de vacinação? Veja, em relação à campanha de vacinação antirrábica, o município teve um excelente desempenho. Foram vacinados mais de 24 mil cães, dos 26 mil cães que deveriam ser vacinados. Nós chegamos a 92%. Um número bem expressivo, né? Por se tratar de um dia de 24 mil animais. Perfeito. Então, foram 64 postos, uma procura bastante intensa, e aí já no final, mantendo uma tradição de deixar para o último momento. Nós tivemos folga no início das atividades e durante as atividades, e de fato, aqueles que não conseguiram vacinar até o horário definido, deverão procurar agora o CCZ durante a semana e garantir a vacinação do seu animal. Secretário, eu agradeço a sua presença aqui no Bom Dia Tocantins. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado. Bom dia a todos.